Olá, pessoal, tudo bom? Nosso assunto de hoje é segurança da informação. Nós terminamos, né, ali uma primeira parte sobre segurança da informação, fizemos nosso intervalo e estamos retornando agora. Então, o primeiro assunto, né, é firewall. Né? Firewall é porque tem uma imagem aqui, né, que wall, vocês sabem, né, parede, fogo, então é como se fosse uma parede, cortina de fogo. A gente não pode, não sei se a gente usa cortina de fogo, a expressão aqui no Brasil, né, mas é como se fosse um paredão de fogo, né, ou que nem quando você faz assim, ó, às vezes você faz tipo um círculo de fogo, né, então você não consegue passar. Aqui, na verdade, um paredão de fogo, beleza? Essa é se fosse a tradução literal de firewall, ok? É legal a gente trazer, né, às vezes, a questão da nomenclatura, trazer em inglês, e com imagens para fixar. Aí o cara olha assim, pá, paredão de fogo, né? Aqui, ó, aqui um exemplo, né, de um firewall como sendo um equipamento instalado na rede. Aí alguns já podem dizer assim, professor, na verdade, né, eu sei que meu computador tem um firewall, mas ele não é um equipamento separado. Beleza, né? Então, aqui nessa imagem, a gente tem a imagem do equipamento, ou seja, a gente tem tanto o hardware com o software, né? É um firewall de rede que você conecta os cabos de rede nele, obviamente, né? Dá para ver aqui, ó, os cabinhos aqui, né? E nesse tem uma placa-mãe. Esse aqui, ele tem, né, uma placa-mãe, ele tem um processador, memória RAM, HD, e tem um Linux modificado instalado, tá? Esse é um exemplo aqui de como se fosse um equipamento externo, né? Instalado entre redes distintas, ó. Então, tem aqui, né, esse paredão, que é a ideia do firewall, né, com uma barreira, né, entre a internet e aqui a rede interna dentro da empresa. Lembro, antes da gente sair para o intervalo, eu comentei com o pessoal, eu falei, olha, lá no banco, quando eu trabalhava no banco, a gente não tinha possibilidade de baixar nenhum tipo de programa, nada, né? Então, assim, usava o que tinha. Tem um outro programa, ou quer acessar, ou quer visualizar, não conseguia, né? Não conseguia. Então, o que ele faz, né? Ele filtra e protege toda a rede. Né? Então, aqui está, ó, o que vai entrar aqui na rede privada, tá? Então, firewall como um software instalado em cada micro individualmente. Ó, essa imagem aqui, ó, vocês talvez já viram, né? Que é o símbolo lá do Windows, e aqui é o Windows Firewall, né? Então ele diz assim, ó, o Windows Firewall has blocked some features of this program, né? Então assim, ó, o firewall aqui do Windows, ele bloqueou algumas características desse programa. Não vai utilizar com, né, todas as características, né? E aqui, ó, impede acessos nocivos externos. Então, pessoal, o que acontece? O firewall, ele não é um antivírus, ok? Você só vai, digamos, né, informar o que não é para que ele não vai poder acessar, e daí ele não vai ter, né, como alguns acessos não vão ser permitidos, né? Simpático aqui, né, a imagem aqui, tipo, da morte com a foice, né? Então, tipo assim, ó, determinados sites, alguma coisa que não é para ter o acesso, porque pode ter uma possibilidade de algum vírus malicioso, alguma coisa assim, não consegue acessar, né? Talvez, né? Quando às vezes você vai numa localidade e não consegue acessar as redes sociais, por exemplo, alguma coisa assim, né? Isso é o firewall que faz, né? Então, assim, não consegue. Hoje em dia acessa tudo, né? Hoje em dia acessa tudo. Mas eu vivenciei um tempo que na faculdade, né, não era possível acessar as redes sociais, tipo o Facebook, se eu não me engano, né? Aí eu sei que tinha alguma coisa que fazia um comando lá que daí conseguia acessar pela internet da faculdade, acessar o Facebook, ok?
Hoje em dia acho que acessa tudo, né? Itapema acessa tudo, Balneário acessa tudo. Acho que não tem nenhum tipo de coisa, até porque o que antes se pensava, né, que era algo extremamente ruim, que é tipo assim, talvez o meu acadêmico não está né, não tá focado no estudo, ele está na rede social, ou talvez o meu funcionário, né, ele não está, né, ele está na rede social, dependendo do setor, pode ser visto como algo ruim. Agora, se é o cara do departamento de vendas, né, você vai dizer assim, não, cara, é assim, tu não pode estar nas redes sociais, tu não pode ser um dos primeiros colocados lá no céu, lá do Google, quando vai tentar localizar, aí o cara tá morto, né? Ainda mais hoje em dia com pandemia, ou o cara tá no mundo virtual, ou o cara tá enterrado e não sabe, né? Beleza, pecado. Então, assim, ó, o firewall ele também filtra acessos, né? De dentro para fora. Então, assim como você, né? Que é o que eu estou mostrando na imagem ali, né? Que é assim, você quer tentar acessar um determinado site e ele não permite. Qual que era? Ah, na, meu Deus, há muitos séculos, né? Tinham sites que eram brasileiros que eu queria acessar quando estava na Inglaterra, ele não acessava. Ele dizia que, tipo assim, esse site aí era não vou dizer qual que era ainda, mas estou gravando e vou jogar no YouTube, mas tipo site normal, assim, né? Tipo, era um portal de notícias, né? Mas daí na biblioteca, lá de, tipo, na biblioteca, tipo, em Londres, né? Ele dizia assim, não, esse site não, procura outro, querido, procura esse outro que esse aí não é bom e não permitiu acesso. Muito tempo atrás. Já era nesse século, né? Firewall, é para não dizer que era no século passado, era nesse século já. Firewall não é um antivírus, né? A gente já comentou aí que tem várias marcas conhecidas, né? Ou vários nomes, né? De antivírus conhecidos. Beleza. Então, a gente comentou de intervalo, vírus, o worm, agora a gente falou sobre firewall, né? E para a gente finalizar o nosso assunto de hoje, a gente vai falar a respeito de backup, né? Backup é uma cópia de segurança, né? Então, a gente vai ver que tem alguns tipos de backup, é sobre isso que a gente vai falar, e o nosso enfoque, apesar de a gente falar assim, vamos falar sobre backup, é justamente o quê, né? É justamente conscientizar ou dar um toque, dar uma lembrada em cada um de vocês, do tipo assim, cara, faça um backup, né? Faça um backup dos seus arquivos. Eu, eu sempre comento pro pessoal que está fazendo, né, o trabalho de conclusão de curso, eu digo assim, cara, olha, lembra, assim, ó, várias possibilidades, né? Ou você pega o seu arquivo e joga no Google Drive, sobe ele no Google Drive para estar lá, ou já escreve no Google Drive, que às vezes a pessoa cada vez troca de computador, então já escreve ele no Google Drive, ou se não, né, o pessoal que era mais antigo, que daí não é o procedimento, mas assim, no mínimo, pega teu computador e joga cada vez por e-mail, manda por e-mail, coisa e tal, que você consegue acessar. Nesse semestre, teve uma aluna que falou assim: professor, meu computador estragou e eu fiquei mais de uma semana sem o notebook, né? Então, assim, por esses cuidados, ou atualmente, né, se a gente for pensar, questão do celular, que o cara pode deixar cair, quebrar, sei lá, né, ser furtado na nossa região não é tão comum, graças a Deus, né? Não é que nem outras localidades do país que é mais comum. Ou, né, em qualquer situação, às vezes dá uma pifada, então assim, faça backup, né? Professor, o professor falou tanto a respeito de segurança da informação, pode ser que haja um tipo de uma invasão, um vírus, alguma coisa assim, muito bem, né? Também, então, né, no computador pessoal, você não tem uma preocupação, não existe assim ó, um interesse tão grande quanto existe para as organizações, né? Mas a partir do momento, né, que a sua empresa começa a chamar muita atenção, né, com tudo, né? É tipo é tipo cada um de nós aqui que está na sala, né? Eu nem sei se que deu o prêmio da Mega Sena, se não deu ou não sei o quê, mas assim, ó, vou dar um exemplo, até esquece o prêmio da Mega Sena. Vou dar um exemplo, né? Toda vez eu transito muito, né, Blumenau até Balneário Camboriú, né? E tem uma região ali que o pessoal está muito bem financeiramente. Professor, o que seria muito bem? Muito bem significa assim, ó, um pouquinho,
700 metros, fica uma Ferrari vermelha. Mas no outro local que eu sempre passo, eu descobri agora, por exemplo, numa única fábrica, tá? Numa única fábrica. Sabe aquela Porsche Cayenne? Tem aquela mais antigona, tem um pouquinho mais, um meio termo dela, né? Novinha, não é aquela última, né? Mas a coisa. Uma Porsche Cayenne branca, né? Naquela fábrica pequenininha, eles têm duas Porsche Cayenne brancas. Eles param assim lado a lado com elas. Aí eles param mais duas Land Rovers, mais uma Mercedes GLA, né? E mais que carro. Cara, eu sei, e uma época tinha uns esportivos, assim, eu sei que tu passa assim e fala assim, cara, que legal, né? Tipo assim, né? Feliz pela pessoa. Mas, pode ser que assim como eu acho legal, né? Pode ser que alguém, né? Pense do tipo assim, quanto é que não vale, né? A informação desse sistema, alguma coisa assim. Por isso que, infelizmente, né? Cara, em alguns momentos eu acho que a gente vive assim é um país meio doido, né? Tipo assim, questão de segurança, em questão né? É complicado o desenvolvimento tecnológico e a gente tem pessoas que são extremamente capacitadas. Não, é verdade. A gente tem pessoas que são extremamente capacitadas com uma remuneração assim, mequetrefe, né? Lembra que eu falei do cara do concurso? Né? Aí tu pega um cara inteligente desse que é o demônio, coisa e tal, o cara começa a invadir os sistemas, né? O professor acha certo? Não, né? Professor, e se ele for pego? Aí eu dou meu cartão como advogado, né? Meu negócio é como advogado, né? Aí eu dou meu cartão como advogado, aí a gente vê como é que dá para defender, né? Beleza? Mas vamos voltar aqui, ó, backup, ok? Então, assim, né? Cuidem, né? E façam backup, né? Façam backup por vários motivos, para não perder seus arquivos, né? E até porque, às vezes, que nem a gente viu ali, você pode ser, né? Um alvo, né? Ou, às vezes você está chamando muita atenção ali, né? Possibilidade grande de alguém tentar, né, invadir. Por isso que a gente começou a respeito das vulnerabilidades, cuidar com antivírus, né? Cuidar com acesso, né? Às vezes, de nada adianta, né? Você fazer um baita sistema e todo mundo sabe a sua senha, né? Não vou falar um local, né, que a senha é bem simples, assim, né, onde eu frequento, né? Tem um local que a senha, tipo, é muito simples. Aí, tipo, a primeira informação que eu tive foi a senha e eu acho que todo mundo digita a mesma senha. Tipo assim, cara, por quê? Por quê? Porque se acontece um furto, por exemplo, no prédio que eu tenho sala, né? Todo mundo tem o seu equipamento. Se acontece alguma coisa, a gente consegue saber quem acessou, em que horário acessou e com que senha acessou, né? Agora, se todo mundo usa a mesma senha, né? Beleza, backup. O backup ele é realizado por uma ferramenta específica. Ele leva em conta três fatores, né? São eles o período de tempos em tempos, o volume e o local, ok? São os três fatores que são levados em conta no backup. A questão lógica, né, é que ele deve ser armazenado numa localidade diferente. Então, por exemplo, digamos que você tenha lá a sua contabilidade, né? Não adianta fazer o backup e ficar tudo no mesmo local. Por quê? Porque sempre existe uma preocupação com uma inundação, né? Com questão de incêndio, né? Vai que dá um curto. Ah, professor, jamais daria no meu prédio é novo, tá bom, mas o vizinho do lado tem uma fiação lá, que é o demônio, pode pegar fogo em tudo também. E a ideia é a seguinte: se acontece alguma coisa, não está tudo no mesmo local. Tipo assim, ah, você tem backup? Ah, eu tenho. E onde é que está o backup? Ah, digamos que nem aconteceu num vídeo que o cara tinha uma empresa lá em São Paulo, né? Aí o cara falou, que nunca tinha inundado, inundou tudo. Aí o cara tem o equipamento e o backup tudo no mesmo lugar, os dois inundaram. Pronto, né? Então, cuidado do armazenamento em locais diferentes. Ele também pode ser armazenado, né, na nuvem, né, por isso tem ali a imagem, né, a questão do cloud storage, né, armazenado na nuvem. Quando é feito o backup, a cópia, né, geralmente ela fica num tamanho menor, compactada, e há 5 tipos de backup, que a gente vai ver agora, né. Então, normal, global ou total, um primeiro tipo. Ele copia todo o conteúdo e ele vai identificar os arquivos copiados. Então, ele vai saber se já foi feito backup e tudo mais, ok? Esse é o normal, o global ou o total, mas é um tipo. Ó,
escolha, atributo do arquivo, atributos avançados, escolha as condições, arquivo está pronto para ser arquivado, permite que o conteúdo seja indexado junto com propriedades de arquivo. Né? Aqui questão de compactação, criptografia. O backup de cópia, ele é igual ao normal, só que ele não identifica os arquivos que foram copiados. Né? Esse é o backup de cópia, ele não identifica assim que já foi copiado, já está lá. E a gente tem o backup incremental. Então, digamos lá, foi feito lá um primeiro backup, que é o backup normal, aqui, ó, BKP normal. E daí depois, o que acontece? Como ele identifica o que já foi copiado, o incremental vai acontecer o seguinte: digamos que tenham novos arquivos, né? Houve alterações, ele vai fazendo aqui, ó, o backup incremental, ou seja, copia somente arquivos criados ou modificados desde o último backup normal incremental. Então ele vai arrumando e deixa o backup perfeito, tá? Então falamos do normal, do cópia de backup e do incremental, 3 já. Diferencial, ele é igual ao incremental, só que ele não vai identificar o que já foi copiado ou não. E por fim, né, o backup diário, ou seja, diário, como o próprio nome diz, ele faz a cópia, né, a cada dia. Copia somente aos arquivos criados ou modificados desde uma data específica, né, e não vai identificar os arquivos. Com isso, a gente falou, então, né, sobre os 5 tipos de backup e a gente finalizou o nosso conteúdo a respeito, né, de segurança da informação, beleza? Vou parar o vídeo por aqui, pessoal.